até 10. Prestem atenção. De repente você está vivendo esse momento aqui. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Fala comigo, ponteiro de ferro. Com ponta de diamante. Fala, ponta de diamante. Gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixará de dar fruto. Enganoso o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Outras versões falam, segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome. Tu estás aqui, Espírito Santo, estás aqui desde o início, falando, movimentando, tocando os corações. Espírito Santo, fica no teu principal lugar, senta no teu principal lugar. Tu tens a liberdade nesse lugar, tu estás conosco. Usa-me em nome de Jesus, fala aos corações, abra os ouvidos espirituais do teu povo, daqueles que entraram nesse lugar, em Cristo Jesus, amém. Amém. A gente vê aqui Jeremias, conhecido, né? Ele foi um profeta que ministrou 40 anos, conhecido como profeta chorão. Não um chorão pela condição, mas sim por ele ver a decadência de Israel na sua vida espiritual. Então ele chorava, ele se entristecia de ver as pessoas do jeito que andavam naquela época. Jeremias, aos olhos dos homens, ele era um fracassado. Jeremias, ele era pobre, não tinha nada. Jeremias, eu anotei aqui para você entender, eu não vou abrir, só vou falar as passagens. Jeremias, devido às suas profecias, da forma como Deus usava, Jeremias, ele foi lançado na prisão. Jeremias 37, ele foi lançado em uma cisterna. Jeremias capítulo 38, ele foi levado para o Egito. Olha só, ele foi levado para o Egito sem vontade própria. Está lá em Jeremias capítulo 43. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos. Jeremias capítulo 11, do versículo 19 ao 21. Jeremias também, ele foi rejeitado pela sua família. Está lá no capítulo 12, versículo 6. Jeremias, ele foi rejeitado pelos sacerdotes. Está lá no capítulo 20, versículo do 1 ao 2. Ele foi rejeitado pelos seus amigos. Jeremias capítulo 20, versículo 10. Jeremias também, ele foi rejeitado por todo o público que estava perto. Você vai ver isso lá em Jeremias capítulo 26, versículo 8. Jeremias também foi rejeitado pelos reis. Você vai ver isso em Jeremias capítulo 36, versículo 23. Ou seja, Jeremias foi rejeitado por todos. Presta atenção que eu vou falar uma coisa para você. Tem gente aí, dá glória a Deus.
Aos olhos de muitos, Jeremias não dava certo. Aos olhos de muitos, Jeremias era jogado para o lado. Aos olhos de muito, meu amado, Jeremias foi rejeitado por todas as pessoas. Jeremias foi rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos reis, pelos sacerdotes. Amado, ninguém queria Jeremias por perto. Amado, presta atenção uma coisa: todos rejeitavam Jeremias, ninguém queria ele perto. Mas a Bíblia fala que ele foi um homem bem sucedido. Quando ele começou o ministério, ele terminou, e até hoje Jeremias fala ao teu coração. Sabe por quê? Porque a palavra o tocou, a palavra de Deus o posicionou, a palavra de Deus o direcionou, a palavra de Deus o encontrou. Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala assim, ó: veio a palavra do Senhor me dizendo, antes que eu formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te tirei como profeta às nações. Amado, por mais que você possa olhar, por mais que você olhe a situação, amado, alguém te rejeita, alguém te deixa de lado, alguém não quer saber de você, você não se dá bem, de repente dentro da sua família, de repente você, sabe, as pessoas olham para você e não querem você perto, o vizinho olha para você, ih caramba, lá vem aquele crente chato, ih caramba, olha lá, ele está indo para a igreja, ele só volta para a igreja. Amado, Deus te ama de uma forma tremenda. Deus te fala essa noite, por mais que te rejeitem, por mais que esqueceram de você, devido à minha palavra e o caminho que eu te propus, eu sou o teu amigo, eu sou aquele que anda do teu lado, eu sou o teu irmão, eu sou o teu rei, eu sou teu pai, eu sou a tua família. Jeremias não estava só. Por mais que todo mundo esquecesse dele, a palavra encontrou, a palavra de Deus o tocou, mudou a história dele. Jeremias não estava sozinho, ele estava com o melhor amigo do lado dele, que era Deus. O que eu quero falar para você essa noite, primeira coisa, de muitas que eu vou falar aqui, por mais que as pessoas, você não entenda as coisas que estão acontecendo na sua vida ou na minha vida, eu falo para todos aqui, por mais que as coisas pareçam que não estão dando certo, de repente são os teus olhos, porque quando a gente aceita de Deus, Deus já preparou um caminho para você, um caminho para mim, como preparou para Jeremias. Deus já tinha tudo escrito. Amado, você não precisa escrever nada, Deus já tem tudo escrito num papel para você. Deus já tem a tua história já planejada, construída. Amado, por mais que você não entenda o que está acontecendo hoje, caramba, não deu certo, mas Deus já falou que lá no final vai dar certo. As coisas vão acontecer. Porque da mesma forma como Jeremias tinha uma palavra para a vida dele, Deus já o conhecia, já construiu uma vida para ele, ele era profeta e já tinha um futuro para ele, tem para você e para mim. Você não precisa inventar nada, você não precisa escrever coisa nenhuma, é só seguir o autor e consumador da tua fé. Entenda isso essa noite. A gente tem que entender quando Deus nos separa. Talvez você está pensando porque você veio aqui, talvez você está pensando porque você, mais um domingo você está na casa de Deus. Sabe por quê? Deus está construindo a tua história. Ele já tem um final para você. Não se deixe levar pela força do seu braço. Não se deixe levar por nada. De repente, a Bíblia fala, aliás, de repente não, a Bíblia fala bem claro, que quanto mais as pessoas deixavam Jeremias de lado, quanto mais as pessoas se afastavam de Jeremias, mais ele dava certo, porque ele foi separado para anunciar a palavra de Deus, independente do que pensassem dele ou se deixassem ele para o meio do caminho. Então ele estava fazendo o que Deus mandava, então ele estava dando certo sim. E até hoje a palavra de Jeremias fala, até hoje Jeremias está junto de mim e de você, todos os dias, dentro da nossa casa, a palavra dele. Muitas vezes a gente quer construir coisas que já são construídas por Deus. Deus já estabeleceu. A gente não pode se deixar levar pela força do nosso braço, como foi Judá. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Eu coloquei aqui
Deus já revelou a sua lei para a gente, já liberou uma palavra para a gente, o que tem que estar escrito nos nossos corações, não precisando mais nada de novo, porque Ele já escreveu a tua e a minha história. O lance todo é você e eu encontrarmos o autor. A gente tem que ir na caminhada, já está escrito, já está tudo construído por Deus, tudo construído para a tua vida, tudo porque Deus te trouxe aqui como um propósito para você e para mim. Você tem que encontrar o autor e consumador da tua fé. O problema todo é que a gente não encontra no meio do caminho. Deus já tem um plano para você, e tem um plano para mim, já está escrito, você não precisa escrever mais nada. Mas você tem que encontrar o autor. De repente você entrou essa noite aqui e Deus está falando ao teu coração: o que eu estou fazendo aqui? Deus, sabe, te separou e está se apresentando a você: eu sou o autor e consumador da sua vida. Eu construí para dar certo. Eu construí tudo já planejado para você. Mas de repente você ainda não encontrou o autor. Você chegou no lugar exato, na casa de Deus. Presta atenção uma coisa, meu irmão. Isso é para crente e para aqueles que entraram aqui devido a um convite, ou então é a primeira vez que entraram na igreja. Mas todos nós, Deus já sabe o amanhã que vai acontecer. O problema todo é que na caminhada a gente tira o lápis da mão de Deus, daquilo que Ele vai escrevendo para tu e para a minha vida, que já está estabelecido, e a gente começa a escrever com a força do nosso braço. Enganoso é o coração. A gente perde a rota. Judá perdeu. Sabe o que Judá quer dizer? A palavra Judá quer dizer louvor. Hoje o apóstolo falou isso. Judá era aquela tribo que ia na frente. A Bíblia fala que o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com ponta de diamante, gravado na tábua do coração. Está escrito aí. Estranho isso, né? O que Deus quis falar com isso? Para mim e para você essa noite. E sabe, quando a gente não encontra o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia fala que a gente perde a herança. A Bíblia fala lá no versículo 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos bosques. Estava se lembrando de Judá, como é que era. No versículo 3, quando você lê: ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altares por causa do pecado. Ele está falando do templo. Quando a gente quer escrever a nossa própria vida, já estando pronto por Deus, não buscando o autor, e a gente querendo ser o autor da nossa vida, a gente apaga o templo, e a gente perde a herança que Deus tem para você e para mim. A gente, sabe, a gente começa a andar e começamos a inventar coisas que Deus não estabeleceu para você e para mim. A gente perde o curso. Foi o que aconteceu com Judá. Judá perdeu o curso. E eu coloquei aqui: ponteiros de ferro e diamante era para talhar pedra como altares, e não corações. Presta atenção, ponteira de ferro e diamante. Se você nunca viu, já viu como você risca um piso? Quando você já viu aqueles móveis de mármore, que o pessoal vai talhando, quebrando. Amado, muitas vezes, ponteira de ferro e diamante é para perfurar coisas duras e para fazer marcas profundas. Deus está falando aqui que muitas vezes nós, por não escutarmos o autor e consumador da nossa fé, a gente vai fazendo marcas na nossa vida que não era para fazer, e vai mantendo marcas profundas, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Muitas vezes a gente confia em nós e confiamos nos homens, perdemos o curso, não conhecemos o autor da nossa vida, e a gente se dá com marcas profundas. Marcas profundas que só Deus pode tirar. Só Deus pode trabalhar na tua e na minha vida, porque a gente perdeu a rota. De repente você ainda nem encontrou ela. Por isso que você está no melhor lugar para se estar nessa noite, em nome de Jesus. Você entrou no melhor lugar. Deus já tem a tua vida escrita num livro. Ele só quer dar direção à tua vida. Ele só quer um espaço para começar a te conduzir da melhor forma, sendo uma bússola para você. Isso acontece, presta atenção uma coisa, acontece comigo,
e pode acontecer com qualquer um, não é só por aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Quando nós nos saímos do curso, quando nós endurecemos o nosso coração, porque ponteira de ferro e de diamante aponta por um coração, se é tábua do coração, para um coração endurecido, igual pedra. Já sentiu aquilo no teu ouvidinho para você fazer e você sabe que não é certo fazer e você acaba fazendo? Você já passou por isso? E a gente acaba errando, a gente faz pela nossa vontade da nossa carne, mas você sabe que ou não é certo fazer, ou não é o momento para fazer, acaba você fazendo. Isso não está no livro da tua vida. Esse que é o grande problema para a gente. A gente vai e a gente começa a escrever uma história que não é nossa. Escuta uma coisa, quando Deus fala autor e consumador da nossa fé, autor é aquele que escreve, consumador, você vai buscar em qualquer dicionário, quer dizer aquele que conclui, aquele que termina, ou seja, aquele que começou a boa obra, há de completar em Cristo Jesus. Deus começou uma obra na tua vida, começou a história, você conhece Deus, você caminha com Ele, de repente você perdeu o teu curso, você de repente botou um ponto final, o Senhor entra hoje, coloca uma vírgula e começa a continuar a andar com você, e escrever, para chegar até onde Ele quer que você chegue. Ele quer que você chegue lá. E essa noite, meu irmão, as marcas profundas, se você tem alguma marca, alguma tristeza, de repente por ponteira de diamante, você mesmo que buscou e se marcou, ou pessoas te marcaram, Deus está falando, eu tiro, eu cicatrizo, eu começo uma nova história na tua vida. Essa noite, eu começo uma nova história. Aleluia. Deus foi, sabe, Deus te fez com início e com final, autor e consumador, aquele que conclui. Então não queira concluir nada se Ele não estiver perto de você e te orientando. Não faça isso. De repente você entrou hoje aqui triste e abatido por alguma coisa, chateado. De repente você ainda nem entregou a sua vida a Jesus. Deus trouxe para o caminho certo você. Está botando uma vírgula na tua vida e está começando a escrever uma nova história, fazendo coisas novas na tua vida. Continuar para lá no final, amado, que todo mundo de repente olhou para você, você leva uma vida dolorida, de tristeza, as pessoas criticam você, amado. Jeremias tinha tudo para dar errado aos olhos dos homens, mas ele deu certo. A tua vida vai dar certo também. Ele chorou, ele sentiu dor, amado. Muitas vezes no confronto que a gente tem, e a gente está no ano de confronto, amado, não é só para você sentir dor, não, é porque Deus está querendo promover e te levar para um nível maior. Levou Jeremias com dor, e até hoje Jeremias fala, porque ele acreditou naquilo que Deus escreveu para a vida dele. Você vai ser profeta das nações. Continua, Jeremias, profetiza. Ah, mas as pessoas continuam a profetizar. Eu estou falando aqui para um povo de Deus, para um povo que entrou essa noite. Continua a acreditar na palavra de Deus. Continua a acreditar. Continua a avançar. Continua a profetizar. Fala, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus vai fazer em nome de Jesus, através da tua vida. Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está colocando vírgulas aqui em vidas de pessoas, vai dar uma continuidade. A Bíblia fala bem claro aqui, que esse ponteiro de ferro e ponto de diamante, é porque algo estranho começou a trabalhar no teu coração que não era para trabalhar. Algo estranho entrou e começou a fazer coisas que não era para fazer. Começou a trabalhar de uma forma diferente. A Bíblia fala que
devido ao pecado e independência da idolatria de Judá, a força do braço dele, ele se transformou de uma nação espiritual, foi para uma coisa natural. Eles ficaram privados, a Bíblia fala bem claro disso aqui, ó. Assim, versículo 4, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-á a servir os inimigos. Ou seja, a terra que emana leite e mel, Judá separado, em vez de ser servido pela terra, pelos bosques, pelos montes que estão escritos aí, eles iam servir aos inimigos. Em vez de ter filhos aos lados dele, eles estavam servindo aos inimigos, estavam indo para uma terra estranha. Jeremias, ele estava profetizando aquilo que aconteceu lá na frente, no capítulo 39. Nabucodonosor tomou Judá, tomou Jerusalém e tomou o templo. Muitas vezes a gente, para falar a verdade, ser um profeta de Deus, a gente paga um preço. Muitas vezes não entendem você, mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Vá até o final, caminha com Deus. Não desista dos teus caminhos. Não queira estabelecer uma história para você. Já está tudo escrito. É só você entender o autor, aquele que começou, e o consumador, aquele que terminou a tua história. Eu estou com ele, eu vou até o final com ele. Hebreus 12 fala isso: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu tomei posse de Deus. Ou seja, eu tenho o início e eu tenho o final com Deus, e tudo vai dar certo em nome de Jesus, porque eu tenho que chegar lá. Se é consumador, é aquele que concluiu. Então a tua vida tem um início, tem um final, tem um autor. Então, quem disse que você não vai chegar? Quem disse que as coisas não vão acontecer? Quem disse que o teu ministério não vai transbordar? Quem disse que na tua casa não vai ter ordem? Deus tem um compromisso com você. Isso quer que você tenha um compromisso com Ele. Não vá pela força do seu braço, nem deposite isso na força de braço algum. Entende que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aquele que é o autor, ele é consumador também. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando mudamos a história que Deus deu para a gente, perdemos os bosques, as árvores frutíferas que Deus nos deu por herança, e o templo, nós apagamos ele. Está aí em Jeremias capítulo 1 versículo 3, suas riquezas que Deus nos deu para proporcionar alegria, o inimigo rouba. Quando estabelecemos, isso é interessante que eu coloquei aqui, quando nós estabelecemos nossas leis e não a de Deus, o ambiente muda, as pessoas mudam, as coisas que estão naquele ambiente mudam. Por quê? Porque a terra mudou e a unção se perdeu, o templo se fechou. As coisas mudam. Quando nós estabelecemos um caminho que não é de Deus, quando nós não acreditamos em nós, na força do nosso braço, as coisas mudam. Há um giro. O ambiente muda. As coisas que estavam naquele ambiente mudam. E a unção se perde. É claro no texto. Você vai ver isso lá embaixo, porque será como, olha só, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz a carne no seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha lá o primeiro versículo, o segundo, e vê agora como é que está. As coisas mudam, de bosques e montes, de árvores verdes, se transforma numa tamargueira. De um solo fértil, você vai para um deserto. De um solo que tem água, que deixa a árvore verdinha, você fica num solo seco. As coisas mudam. A unção se perde. Sabe por quê? Porque você escolheu escrever a sua própria história. Você teve marcas profundas, porque você estabeleceu um caminho que não era o de Deus para você. Deus te trouxe hoje aqui para acertar o seu caminho. Deus hoje você aqui para dizer que Ele é com você. Pode todo mundo te deixar, mas Ele é com você até o final, porque veio a palavra do Senhor a mim, e antes de eu nascer, Ele já me conhecia, Ele já tinha uma história, Ele já tinha uma terra para mim, e eu vou tomar posse disso hoje.
posse disso hoje. As coisas mudam quando você dá um passo por você mesmo. Judá, ele perdeu o caminho. Deus fala aqui que existem dois tipos de homem. Maldito é o homem que confia no homem. Eu vou começar por esse termo. Homem aí, ele está falando do homem capaz, independente, mas condenado, porque ele é maldito. Maldito, a palavra quer dizer condenado. Que confia no homem. Quando eu confio, quando você vai no original, ele está dizendo de humanidade. Ou seja, homens que se acham propriamente capazes, não precisam de Deus e que confia mais nele mesmo e nas pessoas do que em Deus. Esse versículo está dizendo isso. Muito sério. Existem, quando ele fala desse homem da tamargueira do deserto, e depois se você ler embaixo, né, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, aí é um outro tipo de homem. Dois homens que estão aí, um natural e o outro espiritual. Existe um homem natural, que muitas vezes se estabelece para si próprio a sua direção. Ele procura o seu próprio caminho, acredita mais nele mesmo do que nos homens. E isso foi que Judá fez, e se apartou de Deus, o coração se endureceu. Por isso que ele fala ponteira de ferro e diamante. Porque, meu amado, não pode um coração que é feito de carne ter ponteira de ferro e diamante, porque endureceu, ficou igual pedra, buscou marcas profundas. Marcas profundas. Muitas vezes nós somos marcados, e é isso que eu queria falar. Muitas vezes nós, como não andamos no natural, nós estamos vivendo o mundo. Quando eu falo isso, que existe um homem natural e um espiritual, existem marcas que nós próprios buscamos, pela forma como nós caminhamos. E existem marcas, né, que nós abraçamos devido à fé. Gálatas capítulo 6, versículo 17, Paulo fala: ninguém me moleste, porque eu carrego no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, ele tinha uma marca espiritual. Então ele abraçou as marcas da fé. E existem marcas que nós abraçamos, que nós mesmos criamos. Jeremias, ele abraçou as marcas da fé. E eu pergunto, e você e eu, que marcas você tem, que tanto te dificulta na caminhada e te machuca? São marcas naturais ou espirituais? Pensa bem nisso. São marcas espirituais ou são naturais, que você confiou em você e você caminhou, deixou o inimigo entrar, perdeu a herança, saiu da terra, fechou o templo, aí as coisas começam a murchar, começam a secar, vem o deserto e você não entende. Deus é o autor e consumador da tua fé. Isso Deus falou comigo. Existem marcas que nós recebemos por quando abraçamos a nossa própria independência, mas existem marcas espirituais. Mas as marcas espirituais têm um final bom. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 7, versículo 11: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina de teus olhos. Ata-os em seus dedos, escreves na tábua do teu coração. Existem marcas que são feitas na tábua do coração. Não é de ponteira de ferro, não é de ponteira de diamante, é feito pelos mandamentos de Deus. E a Bíblia fala: guarda os meus mandamentos e vive. Deus tem vida para você quando se deixa marcar por Ele. Deus tem vida para você essa noite. Aleluia. Deus tem vida. Guarda os meus mandamentos e vive. Vive. Deus entra com vida na tua vida. É isso que tem que estar no teu coração. Não é por ponteira de ferro, por dificuldades, por decisões que a gente tomou. O que tem que estar marcado no teu coração são as leis e os mandamentos de Deus. Vive. Vive isso. Deus tem vida para você e para mim. Aleluia. Deus tem vida para a gente. Deus tem vida.
mas é difícil a gente confiar uns nos outros. Deus fala aqui que o povo perdeu a confiança, enganou seu coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus fala, maldito é o homem que confia no homem. Mas é difícil você caminhar sem confiar em alguém. É verdade, não é? Presta atenção, vou te dar um exemplo. Não tem como você não confiar. Você vai, exemplo, a minha filha vai para um ponto de ônibus, ela está lá, eu confio que ela está direitinho, ela está lá, ela vai pegar um ônibus, ela está atenta, eu oriento ela, sabe? Filha, você está aí. O lance de confiar, você tem que confiar muitas vezes nas pessoas, mas não a ponto de roubar o teu coração de Deus. Tem uma diferença. Então quando você fala, você confia. Filha, vai lá, fica lá, ela está no exemplo, estou dando um exemplo, no ponto de ônibus está lá, amado, mas por mais que eu tenha confiança nela, que ela está atenta, que ela está ali, que ela foi para o lugar a qual ela falou, amado, eu confio mais no Senhor que guarda ela. Eu estou no meu trabalho, eu estou trabalhando, eu creio que eu vou realizar aquela tarefa, mas quem guia as minhas mãos, eu confio, é o Senhor que me capacita. Os diáconos estão tirando serviço lá embaixo, os diáconos estão olhando os carros, os diáconos, sabe, estão olhando a igreja, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança maior tem que estar no Senhor. Você que entrou aqui hoje, Deus está falando para você, confia nele. Ele tem um caminho para você, ele tem mudanças para você, ele tem vida verdadeira para você. Se você é crente ou não, Deus tem vida verdadeira quando você acredita e você estabelece seus estatutos dentro da tábua do teu coração. Ele tem vida verdadeira. Ele tem vida. Ele tem vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se eu confiar mais nos homens do que em Deus, eu sou uma tamargueira no deserto e não árvores com as raízes no ribeiro. A Bíblia fala bem claro isso. Eu vou ler de novo. Porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afatiga, nem deixa de dar fruto. Tamargueira do deserto é um arbusto, é quase um arbusto, é uma palmeira desse tamanho assim, ó. Ela não sai daquilo ali, ela dá um tipo de fruto, dá umas tâmaras que se diz, tá? Só que ela não cresce mais daquilo ali. Deus faz comparação daquele que acredita e aquele que não acredita, da tamargueira como uma árvore com a raiz no ribeiro. Imagine uma árvore. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes, você que entrou aqui hoje, você pode ser irmão ou não. A gente muitas vezes, na nossa vida, em algumas decisões que a gente toma, se nós não tivermos a direção de Deus e confiar no nosso braço, Deus fala que naquele momento você é como uma tamargueira. Você, por mais que conheça a Deus, mas confiou em você. A tamargueira era uma árvore que ficava no deserto, ou seja, ela era resistente ao calor. Ela aguenta mudança brusca. De repente você está aguentando a maior pressão da tua vida. De repente as coisas estão difíceis. De repente a pressão está vindo muita pela situação que você está vivendo. Porque você é resistente. Mas o grande problema da tamargueira é que ela não cresce. Ela está num solo seco e deserto. Ou seja, por mais que eu acredite em Deus, mas confie ainda em mim, eu não cresço, eu não amadureço, eu não dou as frutas da estação própria, eu permaneço, sabe, no lugar sempre deserto, com dificuldade, porque eu não tenho aonde tirar água, a água aponta para o Espírito Santo, e quando eu dou fruto, cai no solo, porque essa tamargueira, você vai ver escrito que a fruta cai, sabe por quê? Porque o lugar, como está no texto, é inabitável, você não tem fruto para passar para ninguém. Mas aqueles que confiam no Senhor, e a sua esperança é o Senhor, aqueles que entregam totalmente seu coração a Ele, amado,
é árvore plantado em ribeiros, ou seja, cresce com força, dá fruto, tem maturidade suficiente, recebe cada vez mais água, e por mais que venha o vento e a seca, continua a dar frutos para o Senhor, para as pessoas, meu irmão. Independente do momento ou do deserto, você continua a dar fruto e alegria a Deus. Independente da pressão que você passe, quando eu confio totalmente em Deus, 100%, as minhas raízes, por mais que venha seca, vai tocar num pouquinho de água. Deus vai dar o escape. Deus entra com providência. Deus não faz nada que você não possa suportar. Naquele momento de agonia, a minha raiz vai tocar na água. Deus vai dar água e você vai continuar com as folhas verdinhas, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, ó, fecha os seus olhos, levanta o braço assim, ó. Eu não sei o que você está passando, mas a Bíblia fala, Isaías 44, versículo 3, derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei do meu espírito sobre todos os filhos, e minha bênção sobre os descendentes. Deus está falando para você o seguinte: eu estou derramando água, eu estou derramando água, eu estou matando a tua sede essa noite, eu estou entrando com providência e um milagre, eu estou fazendo um tempo novo na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou derramando água na terra, eu estou derramando água na terra, meu irmão. Crê em Deus, crê em Deus, saia daqui confiante em Deus. Aquele que confia no Senhor, Ele derrama água, e não é só para você, não, é para os teus descendentes, para os teus filhos. A Bíblia fala bem claro: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei do meu espírito sobre teus filhos e bênção sobre teus descendentes. O filho dos teus filhos vão receber através de você. Você vai passar, mas os filhos dos teus filhos, os netos, aleluia, vai receber de você que está começando agora, você que entrou nesse lugar, você que confia no Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Hoje a gente vai ter um batismo tremendo agora, de uma jovem. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você de repente tentou escrever a tua própria história. Pode subir, ministério. Eu não sei que de repente você tomou outro curso, mas a Bíblia fala que existe um autor e um consumador da fé. Aquele que começou a escrever a primeira página e que você conhece como Deus, ele já tem uma história para terminar com você. Ele já tem algo lá preparado para você. Ele tem já algo já construído, um propósito. Você não está em vão. A gente vai dando tiro para tudo que é lado, e muitas vezes de 10 tiros só acerta um. Deus está querendo que você acerte os 10. De repente você está nisso. Você entrou aqui hoje, está angustiado, não está entendendo nada, porque certas coisas te entristecem, não dão certo. Sabe por quê? Porque Deus marcou um encontro contigo hoje para te dizer isso. Eu quero coisas novas. Eu coloco, em vez de um ponto final, uma vírgula na tua vida e continuo a escrever a tua história. Eu cicatrizo, sabe, as marcas profundas muitas vezes que você fez, e eu entro com a minha marca, os meus mandamentos dentro do teu coração. Cicatriza toda marca que você possa ter passado. Deus está falando isso, te dando essa oportunidade hoje. Começar um tempo novo na tua vida. Começar um tempo novo, sabe, a partir de hoje. Uma esperança nova. Uma árvore que vai dar fruto. As pessoas vão ver e vão querer tocar e vai falar: como a tua vida mudou, o que aconteceu? Você está mais alegre, você está com uma cara de vida. Mas a tua vida está assim. Não, sabe o que é? Porque eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. Jesus pagou um preço na cruz por mim. Aquele que começou a boa obra, Ele está começando e vai terminar para mim, em nome de Jesus. Se você entrou hoje aqui e entende que Jesus pode fazer isso na tua vida, eu quero que você levante o braço assim, ó.
Você crê, você que não entregou a sua vida ainda a Jesus. Eu sou uma testemunha viva disso, do que Jesus fez na minha vida. Eu quero que aquilo que eu vivo hoje, você viva também. Aquilo que eu vivo hoje, que muitos irmãos que estão aqui vivem, eu quero que você viva. A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Sabe, meu amado, você não paga nada para que Deus entre na tua vida e mude tudo. Uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é você confiar a tua vida para Ele, e Ele entrar na tua história e fazer uma mudança. É totalmente diferente. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser criatura. Deus está te dando a capacidade de hoje ser filho de Deus. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão assim, eu quero orar com você. Só vou orar daqui mesmo. Você não precisa nem sair do lugar. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém quer voltar para os caminhos de Cristo? Para que Deus possa fazer uma obra linda na tua vida? Tem alguém? Todos são crentes. Todos entregaram a sua vida a Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, eu creio.